Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Estamos dando início aqui então ao nosso devocional da manhã. Seja muito bem-vindo, que Deus possa ministrar a vontade dele ao teu coração, amém? E hoje nós vamos estar encerrando então o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando ali sobre a viagem de Paulo a Roma, que seria a sua última viagem, né? No final do livro de Atos nós não temos aqui a narrativa do que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas eu vou trazer aqui algumas informações a respeito do que aconteceu com ele, né, logo após o final do livro de Atos aqui, tá bom? Já quero aproveitar para convidar você a estar comigo, como nós vamos estar finalizando agora o livro de Atos. Na próxima segunda-feira, então, eu vou estar iniciando o livro de Apocalipse. Tá? Então nós não vamos ter o nosso devocional amanhã e nem domingo. Segunda-feira nós iniciamos o livro de Apocalipse e eu tenho certeza de que vai ser um momento de muito crescimento espiritual para a tua vida. O livro de Apocalipse é um livro das revelações dos últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra e com certeza muitas informações importantes você vai extrair e eu quero dar o meu melhor aqui para te ensinar, para te ajudar a esclarecer, né, na verdade, as informações a respeito do Apocalipse. Tem muitas pessoas, né, interpretando de diversas formas, mas eu quero trazer o que está escrito na Bíblia para você. Então vai ser muito interessante e eu quero convidar você a estar comigo. Se você quiser convidar mais pessoas também para participar, faça isso. Né? Eu tenho um grupo do WhatsApp, depois eu vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link na descrição. Você pode entrar lá e você pode convidar pessoas para fazer parte desse grupo. E lá eu vou estar também colocando os links, né? Todos os devocionais eu vou colocar o link lá. Vou colocar mais algumas mensagens também, mais curtinhas para abençoar a tua vida. Então vai ser um momento muito especial e eu queria contar com a tua presença, tá bom? Vamos então ler o capítulo 28 e o versículo 17, tá, no livro de Atos. Lembrando que Paulo, então, ele chega a Roma, tá, e ele na verdade, nós vamos ler o versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11. Eles ficaram por 3 meses ali na ilha de Malta. Lembra que o navio naufragou, eles tiveram que abandonar a embarcação e eles ficaram por 3 meses ali na ilha de Malta. Foram muito bem recebidos pelas pessoas que moravam ali. E aqui então diz no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, versículo 11. Passados 3 meses, então eles ficaram 3 meses, por quê? Porque naquele período onde eles estavam ali, acredita-se que a tempestade que eles pegaram, eles ficaram 2 semanas, né, dentro daquela tempestade, a deriva, eles estavam naquele momento ali em torno do mês de outubro. E eles chegaram então nessa ilha no mês de novembro. E aí eles ficaram por 3 meses, então novembro, dezembro, janeiro e provavelmente no início de fevereiro, né, eles partiram então de viagem. Eles ficaram nesse período porque naquela região, esse período é a época do inverno. Eles passaram esses 3 meses ali por conta do inverno e é proibida a navegação por conta das tempestades e justamente eles pegaram uma tempestade, né? Então eles ficaram esses 3 meses para passar o inverno, porque eles não poderiam navegar até Roma. A viagem deles acabou atrasando, deu tudo errado na verdade, né? Então foi por esse motivo que eles ficaram 3 meses ali na ilha de Malta. Embarcamos então num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Isso aqui, eles dizem que esses gêmeos aqui eram filhos de Zeus. Zeus é um deus da mitologia grega. Então eles tinham esse costume, né? Colocavam esses desenhos, essas imagens, né? Ou às vezes até esculpiam nas embarcações essas divindades, né? E era um costume muito comum naquela época. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli, no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar 1 semana com eles. E depois fomos para Roma. Então ele passou por alguns locais, né? Ficou algum tempo em cada local, porque a viagem de navio ali, de barco, era demorada, né? Não era que nem nos nossos dias hoje. Tu pega um avião, 1 hora você está, né, bem longe. Na época não, você demorava muito tempo para ir de um ponto até outro. Versículo 15. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando. Dali aonde? De Roma.
eles já tinham de alguma forma ouvido falar que Paulo estava chegando. Eles conheciam Paulo, tá? Eles sabiam quem era Paulo, mas eles não tinham um histórico daquilo que tinha acontecido com ele de negativo, porque os judeus ainda não tinham levado essas informações até eles. Talvez por conta de ser inverno, então eles não conseguiram fazer a viagem também. Então essas informações a respeito de Paulo não tinham chegado até os romanos ainda, né? Então os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Eu acredito que para Paulo foi um momento muito intenso, né? De alegria, de ver aquelas pessoas que estavam ali. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Então, Paulo ele ficou em um local, de certa forma, livre, né? Mesmo que ele estivesse sendo prisioneiro, lembrando que ele ainda era um prisioneiro, ele estava preso, mas ele tinha uma certa liberdade, mesmo chegando lá em Roma, porque ele estava ali com um soldado. Era ruim pelo fato de ter o soldado sempre vigiando ele, mas ele tinha uma certa liberdade, né? Então, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus que estavam ali em Roma para conversar com eles, né? Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar. Ele está falando aqui não dos judeus, mas estava falando dos governantes da época, né? Porque eles não conseguiam encontrar em Paulo algum motivo de acusação ou de condenação, porque Paulo estava envolvido com um problema religioso e não social da época, né? Então eles não conseguiam encontrar um motivo para acusar Paulo. Todavia, tendo os judeus então feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel é que estou preso com essas algemas. Ele está falando aqui a respeito de Jesus. A esperança de Israel é por causa de Jesus. Ele estava preso com aquelas algemas, né? Por pregar o evangelho, por falar de Jesus. Então eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia. Então eles estavam confirmando que eles não tinham informações daquilo que tinha acontecido ou das acusações que os judeus tinham feito contra Paulo. Eles não sabiam de nada, né? E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Eles utilizam aqui o termo seita. Já pelo fato de eles utilizarem esse termo, quer dizer que eles não viam com bons olhos a questão do cristianismo. O que eles estão falando aqui? Do cristianismo. Eles consideravam o cristianismo uma seita. Mas eles não tinham ouvido falar nada mal de Paulo, queriam ouvir o que ele tinha a respeito dessa seita para falar. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em um dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus com base, olha só que interessante e importante, Paulo não fugia daquilo que era o costume dos judeus, daquilo que eles acreditavam, era o quê? A Torá, era a lei, os profetas. Então eles tinham esse costume e Paulo usou tudo isso como base. Por quê? Porque Jesus Cristo havia sido profetizado em muitos e muitos momentos no Antigo Testamento de que ele viria. Então Paulo se utilizou da lei de Moisés, né, daquilo que os judeus conheciam e estavam acostumados, para justamente dar base para aquilo que ele iria falar a respeito de Jesus, né? Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora depois de Paulo ter feito essa declaração final. Foi as últimas palavras que Paulo disse aqui no seu discurso, né? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. E aí Paulo aqui, ele, na verdade, a gente usa o termo hoje, dá nos dedos, né? Vá a esse povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Paulo bateu de frente aqui, usando uma profecia aqui do profeta Isaías.
Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então ele usa aqui um trecho das palavras de Isaías aqui para justificar aquilo que estava acontecendo, para que eles entendessem. Realmente o povo romano não queria saber. Eles pediram para ouvir, mas eles não estavam com vontade de ouvir. Talvez só por um protocolo de ouvir, né? O apóstolo Paulo, tão falado talvez, né? Apesar de eles não terem ouvido falar mal do apóstolo Paulo, mas eles conheciam ele, eles sabiam quem era o apóstolo Paulo. Então ele diz assim: portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, olha só, Paulo foi para Roma e ficou 2 anos inteiros. Ele permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Paulo, na verdade, ele alugou uma casa. Alguns dizem que ele alugou uma pecinha, mas ele tinha sempre um soldado que estava sempre com ele. Então ele era um prisioneiro, ele continuou por esses 2 anos como prisioneiro porque ele não havia ainda sido condenado, né? Não havia sido julgado e nem condenado. Então ele permaneceu como prisioneiro, mas ele tinha liberdade de pregar o evangelho, de falar a respeito de Jesus. Só que aqui é interessante que, enquanto Paulo estava preso, ele escreveu 4 cartas. E as cartas que a gente tem aqui, as cartas aos Filipenses, ele escreve uma carta nesse período de 2 anos, né, onde ele estava preso lá em Roma, antes de ser julgado, né. Ele escreveu a carta aos Filipenses, a carta de Filemon também ele escreveu, aos Colossenses e a carta aos Efésios. Então ele escreve essas 4 cartas nesse período que ele estava ali em Roma, preso como prisioneiro. Porém ele estava fazendo a obra, mesmo naquela situação difícil, com um soldado sempre a tiracolo, né? Não tinha como ele se livrar, mas ele pregava o evangelho ali com toda a vontade, com todo o coração, né? E por fim, então, aqui nós terminamos o livro de Atos. Não nos é revelado o que aconteceu com o apóstolo Paulo, mas eu fui dar uma olhada. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, em torno de 64 depois de Cristo, ele foi julgado por conta de um acontecimento em Roma. A cidade, na verdade, muitas casas foram incendiadas, né? Bairros inteiros foram incendiados. E Nero, que era o imperador, o César, então, da época, ele culpou os cristãos. Ele disse que os cristãos tinham posto fogo na cidade. Só que quem que era o líder, então, da seita, né, considerada por eles dos cristãos, era Paulo. E então Paulo, infelizmente, foi condenado, ele foi julgado e foi condenado por conta dessa situação que aconteceu. E o final dele foi que ele foi decapitado. Ele morreu dessa forma trágica, decapitado, né? Então, ali por torno de 64 depois de Cristo. E é interessante que ele escreve uma carta a Timóteo, e ele diz ali, até vou ler com você aqui, para nós encerrarmos então aqui, né? Ele escreve uma carta ali a Timóteo, que ele diz assim, capítulo 2, na verdade capítulo 4 de 2 Timóteo, é um texto muito bem conhecido de todos nós. É justamente logo antes dele ser morto, porque ele foi condenado, né? Ele escreve essa segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas todos os que amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo falou isso logo antes de ele ser decapitado, de ele perder a vida dessa forma, né? Acusado de um crime que na verdade não foi ele que cometeu, mas ele recebeu ali todo o peso, todo o castigo por aquilo que tinha acontecido, né? Então a gente tem aqui no apóstolo Paulo um grande exemplo para mim e para você, que realmente a gente possa ter essa convicção. Ele ficou até o último momento de vida dele e ele diz: olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E a minha coroa está reservada, né? E que isso possa ser da mesma forma comigo
e com você, que a gente possa dizer as mesmas palavras que Paulo falou, né? Que a gente possa ter essa convicção dentro do nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, a Deus, por esta manhã, Senhor, onde nós podemos aqui finalizar o livro de Atos dos Apóstolos. Obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que nós tivemos, Senhor, lendo esse livro, Pai. Tantas coisas maravilhosas, Pai. A gente sabe, ó Deus, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós somos, ó Pai, essas pessoas que amam a Tua presença, amamos a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem se nós amamos a Ti, Senhor, a Tua palavra, se nós cremos em Ti, Senhor. Por isso, Pai, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está me assistindo, Deus, nessa manhã. Peço que Tu venha fortalecer, guardar, dar ânimo, Pai, que nós possamos ter dentro do nosso coração a mesma convicção que o apóstolo Paulo tinha em relação à Tua palavra, em relação ao Evangelho, em relação àquilo que ele cria e pregava. Que possamos ser assim, Pai. Ter essa sabedoria, esse discernimento, Deus, mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, assim como o apóstolo Paulo passou tantas dificuldades, tantos empecilhos, ó Pai, tanto impedimento, Senhor, na vida dele, tantas perseguições, mas ele se manteve firme, ele se manteve convicto, Pai, naquilo que ele cria. E assim que seja conosco, Pai, a cada um de nós. Nos dá essa coragem, essa ousadia, em nome de Jesus. É o meu pedido nessa manhã, Pai, e eu te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Muito obrigado por você estar participando aqui comigo. Você que conseguiu, né, estar comigo durante todo o livro de Atos. Eu tenho certeza que você foi edificado. Você aprendeu muitas coisas. Você compreendeu muitas coisas daquilo que o Espírito Santo fez no início da igreja, na vida do apóstolo Paulo, na vida do apóstolo Pedro, de tantos outros homens de Deus, né? E com certeza isso vai ficar martelando na tua mente. Esteja convicto daquilo que você crê. Seja ousado, e a ousadia quem dá a você é o Espírito Santo. Tá bom? Então, mais uma vez, só para nós lembrarmos, na segunda-feira estaremos iniciando então o livro de Apocalipse. E eu quero que você esteja comigo aqui, se for possível, todos os dias. Acorda uns minutinhos mais cedo já, né? Todos os dias a partir das 6 horas o vídeo tá aqui. Já coloca ali, já ouve, né? Às vezes você vai estar tomando teu café, coloca ali do ladinho o celular, já vai ouvindo, sendo edificado pela palavra. Então todos os dias nós vamos estar aqui juntos dentro do livro de Apocalipse. Nós vamos ler todo o livro, né? Todos os versículos, vamos estudar, vamos aprender. E eu faço esse desafio para você de estar comigo e também de convidar mais pessoas, tá? Convide mais pessoas. Eu tenho certeza de que muitas pessoas vão ser edificadas pela palavra do Senhor. E se você se preocupa com as pessoas, então faz a tua parte, que com certeza Deus vai te abençoar e recompensar, tá bom? Amanhã não teremos e nem domingo também, tá? Só lembrando, segunda-feira nós voltamos com o livro de Apocalipse, tá? E se você quiser, você pode entrar também, se você não está, no meu grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo, o primeiro link da descrição, é onde eu tenho esse grupo ali. Eu sempre coloco os links, fica bem fácil para você estar assistindo aqui os devocionais. É só você clicar lá no link e já vai para o vídeo direto, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e segunda-feira nós temos o nosso encontro marcado aqui, o nosso devocional da manhã. Deus te abençoe e até lá!